hoje devem buscar a Jesus Cristo enquanto se pode achar. E quem já achou, João? Quem já achou? Quem está de pé? Cuidado para que não caia. Mas se cair, tenha paciência, porque Jesus é nosso advogado fiel. Eu disse, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel junto a Deus. Jesus intercede por você. Deus perdoa você. Não continue no pecado. Jesus sempre disse para quem perdoava: vá, mas não pequeis mais. A ordem é essa: vá e não pequeis mais, mas vá e santifique-se mais, porque você é salvo pela minha vida. E o meu Pai não tolera quem não é santo. Glória a Deus. Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Amém. Fico feliz em estar aqui, como eu já falei no princípio. O irmão Oséias foi meu professor no 8º ano, lá em Catingueira. E ele dizia que eu tinha jeito de crente, pela forma que eu me comportava, mas eu ainda não era. No 9º ano, acho que foi o ano que ele foi aprovado no concurso federal e saiu lá de Catingueira. E neste mesmo ano eu aceitei a Jesus em meu lar. Agradeço pela confiança e também não posso deixar de mencionar ao pastor Noé, que me permitiu poder vir até aqui esta noite e contribuir com os irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, como ele mesmo descreve, é como se ele tivesse nascido fora de tempo. O apóstolo que veio depois dos 12. O apóstolo que não estava andando ao lado de Jesus durante o seu ministério, mas um apóstolo que perseguia a igreja, que por Cristo e por seus apóstolos foi estabelecida. Mas este homem, perseguidor da igreja, que se dizia ser perfeito na lei, a caminho de Damasco, enquanto se preparava para perseguir a igreja, teve um encontro com Cristo. Cristo veio até ele de modo que, aleluia, tão maravilhoso. Glória a Deus. Paulo foi levado a um lar, a uma casa, e lá ficou em oração. Deus fala com Ananias e diz: Ananias, vai até Paulo. E Ananias diz: Senhor, tu não ouve os boatos que dizem acerca de Paulo? E o Senhor disse a Ananias: vai, porque mostrarei a Paulo tudo quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, romano, tinha identidade romana. Escreve esta carta em um período onde no Império Romano ouvia-se falar do crescimento da igreja. E ele então escreve esta carta, que é tida por muitos como o 5º evangelho, ou evangelho segundo escreveu Paulo. No capítulo 1, Paulo traz instruções que os líderes, ministros devem tomar hoje em dia e que a igreja deve tomar para com os ministros e sobretudo para com o Senhor Jesus. Em diante, Paulo prossegue e diz que o pecado tornou-se algo universal no mundo. Todos pecaram, declara o apóstolo Paulo, e todos, nenhum sequer, alcançou o padrão da glória de Deus. No capítulo 2 e 3, o apóstolo Paulo
expressão, o trator por cima da corcunda dos judeus que queriam se apoiar em obras, em um legalismo, mas em obras que não eram acompanhadas de amor, de temor ao Senhor, muito menos de fé. O apóstolo Paulo diz que os judeus tinham a lei, os gentios a consciência e também a revelação natural, a criação do Senhor, e mesmo assim nenhum creu no Senhor Jesus. Glória a Deus. No capítulo 4, talvez alguns judeus se levantassem e dissessem: mas Abraão, nosso pai na fé, foi salvo pelas obras que realizou. E Paulo diz: Abraão foi justificado porque creu no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele continua o seu discurso, e no versículo 25 do capítulo 4 ele diz: o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Glória a Deus. Introduzindo então a questão da justificação no capítulo 4, pela fé e não pelas obras, no capítulo 5 o apóstolo Paulo começa a detalhar um pouco os frutos dessa justificação. E para entendermos o que é a justificação, temos que entender o que é contrário à justificação. Se não fôssemos justificados por Deus, estaríamos ainda em posição de inimigos de Deus, condenados por causa dos nossos pecados e iniquidades, e condenados por um Deus justo, fiel e santo, que não tolera o pecado e não corrobora com a injustiça do homem. Glória a Deus. Os frutos são a condenação, a separação eterna do Senhor, viver sem esperança, viver sem alegria, apenas com prazeres ilusórios no mundo do pecado. Mas Paulo vai listar para a igreja os frutos dessa justificação. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A justificação, irmãos, de modo que possamos compreender, é como se o Senhor tivesse uma terra, e nesta terra ele começou a produzir, a criar, e nessa terra ele colocou homens e mulheres para que servissem e adorassem o seu nome e cumprissem a sua vontade. Estes homens, porém, caíram e começaram a quebrar as normas morais, espirituais e santas daquele Senhor, de modo que fosse necessário um plano para resgatar essa humanidade, essa sociedade, e leis foram criadas para que, de certo modo, viessem a crer no Deus, no Senhor daquela lei. Estes homens, porém, quebraram todos os princípios dessa lei, porque a Bíblia diz que se quebrarmos um só mandamento, todo o esforço para cumprir a lei foi de água abaixo. E o que é que eu quero dizer por isso? Que não há nada que por si só o homem possa fazer para se tornar justo. Não há nada que ele possa fazer para se tornar justo diante do seu Senhor. Esse Senhor é santo, é juiz, é legislador. E todos aqueles que quebraram as suas leis têm que comparecer diante do seu tribunal e prestar contas. E o injusto nada pode fazer para mudar o seu caso e vencer este processo diante do Senhor juiz. Ele está sozinho no banco dos réus. Não há um advogado, não há ninguém que possa interceder por ele. Ele olha para o Senhor
posso fazer. Estou condenado. Não há esperança. Rodman Williams diz que não existe maneira pela qual o homem possa justificar a si mesmo. O Senhor a qual me refiro, todos sabem, é o nosso Senhor e soberano Deus. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas a qual me refiro não são pessoas distantes. Eu me refiro a nós mesmos e as pessoas que ainda não creram no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram. Todos. Nenhum sequer. E todos estes que pecaram, alguns legalistas que tentam por meio das obras tentar se justificar diante de Deus. Mas há um profeta por nome de Isaías que diz: estamos todos impuros por causa do nosso pecado, e nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Aleluia. Não há nada que possamos fazer para nos justificar diante de um Deus santo, soberano e justo. Oh, aleluia. Mas esse Deus que é santo, é soberano e justo, também é um Deus provedor. Aleluia. Glória a Deus. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e sabia que não poderíamos por nós mesmos chegar sequer à sua presença. Desde a eternidade, no plano da redenção, Ele disse: eu vou enviar aquele que está comigo desde a eternidade, na semelhança de carne, encontrado como escravo. Ele vai até aquela cruz, morrer e ressuscitar para redimir o meu povo. Glória a Deus. Paulo diz como ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitado para a nossa justificação. Mas o que é a justificação? A justificação é um ato único e não um processo realizado pelo próprio Deus em seu tribunal. É um ato judicial e legal da parte de Deus, aonde diante dele ele declara justo o injusto. Aleluia. Aleluia. E só há um modo de alcançar a justificação, é pela fé. Glória a Deus. E o que é a fé? Alguns vão dizer, é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Os judeus só creiam, até mesmo hoje em dia, em algo que eles podem ver e tocar. Mas o Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurados somos aqueles, somos a igreja do Senhor, que não o viu sobre a terra, mas espera que um dia vamos ver Ele raiar nos céus para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Paulo vai dizer que em Romanos capítulo 3, versículo 22, somente pela fé e através da fé, através de Jesus e por Jesus, alcançamos a justificação. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que houve nessa justificação? Havia um processo dizendo que eu quebrei mais de 600 leis. Um processo que me declarava desde a entrada do tribunal condenado, inimigo do Senhor. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer que por meio de Cristo, Deus imputou a nossa culpa e as nossas transgressões no Senhor. Deus não imputou o meu e o seu pecado em nós mesmos, mas no seu único Filho, naquela cruz do Calvário. E o que significa imputar? Quer dizer, colocar na conta de. Glória. Alguns entenderam. Aleluia. Deus tirou o débito que você devia a Ele pelas suas transgressões, tirou todo o fardo de cima de você e colocou no seu Filho. E disse: eu creio nele, serão justificados. Deus, aleluia.
Havia um registro de acusações contrário à igreja. É o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, e versículo 14. E lá Paulo vai dizer, aleluia, lembram do registro de acusações contrário a vós? O nosso Senhor Jesus removeu e cancelou o pecado na cruz. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! A palavra cancelado no grego é exaleifo, quer dizer limpar, apagar, remover. Aleluia! Primeiro Deus tirou o débito que estava em nós, botou sobre Jesus, depositou naquela cruz. Naquela cruz Jesus também nos seus cravos estava pregado com ele. O registro de dívidas que tínhamos que prestar contas a Deus. E ele disse: todas as acusações contra vocês estão limpas pelo meu sangue. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor! Mas não bastava apenas tirar a nossa dívida, não bastava apenas limpar a nossa dívida, tinha que pagar. E quem poderia pagar? Não há nenhum outro que possa justificar o homem diante do Senhor, se não for o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus! Não há outro sangue que possa pagar a nossa dívida com Deus, se não for o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! Não há. Em nome de Jesus! E sabe o que foi que este Cordeiro disse? Naquela cruz, antes de morrer, ele bradou: está consumado, o que quer dizer está pago. Aleluia! A dívida que tínhamos com o Senhor foi paga pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, de modo que estamos justificados pelo Senhor. Aleluia! Aleluia, Pai! Glória a Deus! E aí Paulo vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação é a paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que paz é essa? É a paz de poder sentar no banco de uma praça, na calmaria daquele momento, ouvir os pássaros cantar, ou a de chegar em casa depois de um dia cansativo, poder tomar um banho, deitar, ligar o ventilador nesse calor e refrescar o corpo. É não, porque a paz que este mundo busca e a paz que este mundo oferece são paz de um sentimento que é momentâneo, que logo vai passar, que no outro dia vai ser tudo de novo, tudo mais uma vez. Mas a paz que temos com o Senhor é diferente. Aleluia! Porque a paz que temos com Deus não reflete em meros sentimentos e sensações humanas, mas reflete do próprio caráter de Deus, imputado também em nós, para dizer: agora tenho paz com aqueles que um dia foram meus inimigos. Aleluia! Glória a Deus! Podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, a minha vida está em caos, mas se eu tenho paz contigo, eu tenho tudo. Glória a Deus! Aleluia! Essa paz outorgada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, também reflete no versículo 2, quando Paulo diz que agora temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo fruto da justificação com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus celestial, é o acesso à graça. Podemos agora, por meio de Jesus, desfrutar de uma graça presente, porque a justificação é um ato imputado em nós no momento da nossa conversão. É um ato que aconteceu no passado, individualmente. Mas agora, no presente da igreja, Paulo diz: temos acesso a esta graça. E que graça é essa? Uma graça que nós não merecemos.
A palavra que o apóstolo Paulo usa para dizer que Cristo nos deu acesso possui no original 3 significados. O primeiro dele quer dizer introduzir alguém à realeza. O segundo, aproximação do adorador a Deus. E o terceiro, chegada ao porto seguro. Glória a Deus. Aleluia. Se lermos a Bíblia apenas por ler de modo superficial, deixaremos com os nossos olhos espirituais fechados para os mistérios e os tesouros que a Bíblia tem reservado durante os séculos para a igreja. Glória. Talvez a gente leia esse texto por cima e diga que eu tenho acesso a uma graça, a um favor imerecido, e as pessoas só querem ver a graça de Deus como isso, como um favor imerecido. Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja, por meio do acesso à graça, vocês que outrora, versículo 10, foram inimigos, vocês que outrora andaram desraigados, andaram sem esperança de vida, vocês que um dia andaram por aí sem esperança, sem um senhorio, vocês judeus que um dia tiveram que ter sacerdotes para fazer aspersão por vocês, para sacrificar por vocês, um dia todos que tiveram um véu separando vocês do Senhor, deixa eu dizer, o Senhor Jesus com a sua morte rasgou o véu de cima a baixo e nos deu acesso à realeza de Deus. Você tem noção do que é você ser um escravo jogado no meio da rua? E agora você poder entrar na realeza de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa, a realeza de Deus não é consumada ou feita por templos humanos, por ouro ou por prata. O reino de Deus é o reino dos céus. Aleluia. Segundo, a aproximação do adorador a Deus. Antes, tinha que ter um sacerdote para interceder por você. Antes, era por sangue de animais. Agora é pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não é mais por sacerdotes falhos e pecadores como eu por você, mas é por aquele que o escritor aos Hebreus diz que é superior. Que o seu ministério é superior ao dos sacerdotes comuns. E pelo seu sacrifício, você agora pode se achegar até a presença de Deus. Em nome do Senhor. A presença de Deus que antes era difícil de se chegar. A presença de Deus que quando Deus falava do monte, todo mundo estremecia e nem Moisés queria ficar perto. A presença de Deus que um dia chegou até Isaías e Isaías se viu como morto. Agora você e eu podemos ter acesso a ela. Mas deixa eu dizer, acesso à graça e à presença de Deus não significa que o seu estopim vai crescer, mas que como Isaías, como João no Apocalipse, você vai se chegar aos pés do Senhor, não vai resistir e dizer, eu me vi como morto. Mas o Senhor vai dizer, mas não se preocupa, porque um dia você vai me ver como eu sou no céu e nada vai poder atrapalhar essa minha. Terceiro, chegada ao porto seguro. Quando eu escrevi essa parte, chegada ao porto seguro, eu me lembrei do episódio em que os discípulos estão no mar e Jesus está dormindo. A tempestade vem, o vento, as ondas do mar balançam o barco para lá e para cá. E os discípulos dizem, vamos morrer. Chama Jesus. Jesus, homens de pequena fé. Entendam uma coisa, o Cristo a quem servimos não é o Cristo que a Igreja Católica guarda em uma imagem de Jesus em determinada área da igreja. O Cristo que nós servimos não é o Cristo das testemunhas de Jeová. O Cristo que nós servimos é o único, fiel e verdadeiro. Aleluia! E esse Deus, esse Cristo Jesus, ele caminha sobre as águas. Ele vai até você no meio da tribulação e diz, meu filho, estou contigo. Ele é o único e Senhor Deus.
E agora podemos alcançar a sua grandiosa paz e o seguro em meio às tribulações. Glória a Deus. E não somente isto, o terceiro fruto da justificação. Versículo 3, Paulo vai dizer: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo entra então no terceiro fruto da justificação, a alegria. Porque quando Paulo diz podemos nos exultar até mesmo nas tribulações e nos gloriar, Paulo não fala de uma alegria ou de um sentimento ilusório. Todos sabem que o pecado, quando provado na boca, ele é doce, mas para digerir, ele sai rasgando, queimando tudo por dentro. O prazer do pecado é momentâneo, é ilusório. O prazer desse mundo é o pecado. Que alegria podemos entrar no pecado, encontrar no pecado, aliás. Mas Paulo diz: pelo Senhor nos gloriamos nas tribulações. Aleluia. E sabe o que é curioso? Porque o mundo busca alegria, mas sem tribulação. O mundo busca alegria sem disputa. O mundo busca uma alegria que transforme em um homem neutro, que só sinta aquela alegria. Mas o crente no Senhor Jesus, ele é feliz até mesmo nas tribulações. Glória a Deus. Aleluia. A palavra tribulação, ela vem do latim tribulum, que era um objeto que ficava em um lugar onde era descascado e separado o grão da palha. O tribulum era um objeto de madeira com cravos de metais que executava este trabalho. E quando nos deparamos com a Bíblia, tem muito crente que não gosta de Bíblia, mas tem que gostar. Não porque a Bíblia é bonita, não, a Bíblia é difícil, é dolorida, mas temos que ler a Bíblia, porque sem ela não conseguimos nos moldar à imagem do nosso Senhor. Glória a Deus. Eu falava com o irmão Oséias, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este século. A palavra conformeis dá a ideia de um molde, é moldar-se à imagem do mundo, mas ele diz: moldem-se pela imagem e pela presença de Deus. Em Colossenses, se não me falha a memória, ele diz: e vos revestides do novo homem, e vos despistam do velho homem. Despistir traz a ideia de tirar a casaca, tirar a roupa velha. É algo que começa por fora, mas se revestir do Senhor é algo que começa de dentro e vai para fora. Aleluia! Aleluia! Paulo então vai dizer que mesmo nas tribulações nos alegramos, nos gloriamos. Mas também vai dizer que não há nenhuma boa esperança de glória a não ser aquela que está fundamentada na graça de Deus. Sabe o segredo porque você é alegre mesmo diante das tribulações? Não é meramente porque você pode ou porque você consegue, é porque a graça de Deus que está imputada em você está te capacitando a vencer as tribulações. Lembra de quando o Senhor disse: não vos dou um fardo maior do que o que podeis suportar. E por que eu suporto? Porque a graça de Deus está em seu coração. Aleluia. O próprio Cristo diz: vocês serão perseguidos e açoitados pelo meu nome, mas não se preocupem, porque quando são perseguidos, quando são açoitados, o meu nome é exaltado e é glorificado. John Wesley, se não me falha a memória, não me lembro bem qual foi o pregador antigo, disse que foi para uma cidade, um lugar pregar, e viajou 3 dias a cavalo, e de repente parou para pensar, se ajoelhou e clamou a Deus: Senhor, faz 3 dias que viajo e não sou perseguido, revela o meu pecado, pois pequei contra ti. Quando menos ele esperou, uma pedra foi jogada nele, e ele agradeceu a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, nos declara:
A Bíblia diz que Paulo estava exortando, exortar quer dizer animar, na fé, novos discípulos, e disse: por meio de muitas tribulações é necessário entrar no reino dos céus. Glória a Jesus. E eu vou mais além um pouco. O mundo quer dizer que os crentes são quadrados, porque não se moldam à imagem do mundo, nos moldamos à imagem do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia que nós cremos e carregamos, ela também tem um formato quadrado. A porta do céu, ela também possui esse formato quadrado. Talvez pensem, é uma analogia qualquer, mas o que eu quero dizer com isso é, porque segundo a imagem do mundo, ninguém entra no reino dos céus, mas de acordo com a imagem de Jesus, se conformando com o seu molde, através de muitas tribulações, entraremos no reino dos céus. Glória a Deus. O próprio Cristo disse: o caminho é estreito, não é largo como o do mundo. Tem crente que está cocheando em dois pensamentos, bebendo de duas fontes. Bebe no mundo, no outro dia bebe na igreja. Mas quem é crente, salvo e remido pelo Senhor Jesus Cristo, só bebe da sua fonte. É impossível sair a dois senhores. Mas para nos encaixarmos no molde do Senhor, é um processo tão longo. O apóstolo Paulo, então, ele vai descrever uma espécie de engrenagem no crente, dos versículos 3 a 5. E que engrenagem é essa? Ela é uma engrenagem que não vai permitir que o crente pare, que o crente fique estagnado, que o crente não desenvolva, ou que o crente morra. E esta engrenagem é acionada a partir das tribulações. Como eu já falei, até mesmo diante das tribulações, somos alegres e nos gloriamos somente em Deus. E Paulo vai dizer: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a paciência. Essa engrenagem possui 4 aspectos: tribulação, paciência, esperança, experiência e esperança. As 4 andam juntas de mãos dadas, não andam separadas, são intercaladas uma a outra em sequência. E a finalidade delas é desenvolver um caráter íntegro e aprovado de um obreiro, de uma obreira que é fiel e que não se conforma com este mundo. Glória a Deus. Primeiro, tribulações. Depois, paciência. Às vezes não entendemos determinados processos nas nossas vidas, porque são situações difíceis e controversas, aonde nós não temos esperança alguma. Mas o crente tem que ser paciente no Senhor. Eu vou mostrar na Bíblia. Lembram de Abraão? Deus chega a Abraão e diz: eu vou mudar o teu nome, porque tu serás pai de multidões. Mas como vou ser pai de multidões se a minha mulher é estéril, Senhor? Não se preocupa que eu resolvo. Deus vai até Sara, toca em Sara, no ventre de Sara. Sara consegue agora dar à luz a um filho. Este filho é chamado Isaac, mas não foi de uma hora para outra que ele recebeu. Depois de receber esse filho, passa-se um período. Deus vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, vai até este lugar, e chegando lá, tu vai me oferecer em sacrifício o teu filho. Imagine a dor de um pai, depois de tantos homens casados com uma mulher e na esperança de ter filhos com ela. A Bíblia diz que já era passado o tempo das mulheres de Sara. Aleluia. Quando ela concebeu e teve Isaac, era como se Abraão pudesse olhar e dizer: é este e pronto. Era só a promessa. E agora o Senhor quer me pedir a promessa que Ele mesmo me fez. Aleluia. Glória a Deus. Talvez se fôssemos nós, talvez nós não tínhamos passado naquela
Deus disse a Abraão: eu vi que tu és fiel. Não precisa sacrificar o teu filho. Vê, eu provei no meio da tribulação o suporte que tu precisava, e no fim dela lá está, preso nas montanhas pelos chifres, um carneiro. Traz ele e me oferece. Glória a Deus. Talvez a gente não tenha entendido, eu vou explicar. Deus vai te levar a lugares distantes, e quando Ele levar, prepara o teu altar e prepara o holocausto, porque é o Deus que te põe em provas, que te põe em tribulações, é o Deus que te sustenta durante a tribulação, e é o Deus que te dá vitória sobre a tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Como resultado, a paciência gera a experiência. Palavra essa no grego que quer dizer dokime, que é traduzida por provação ou caráter aprovado. Quer dizer literalmente algo que é provado e aprovado. A Bíblia é clara e objetiva quando ela diz que a nossa fé, em 1 Pedro capítulo 1, muito mais valiosa que o ouro, é provada no fogo, para que seja refinada, purificada e redunde louvor e glória e honra a Jesus Cristo em sua revelação. Pedro também vai dizer: não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Porém, alegrai-vos por serem participantes das tribulações de Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Glória a nome do Deus. Senhor. Santo Deus. Glória a Deus. Queremos seguir a Jesus, mas não queremos carregar a mesma cruz que Ele carregou. Glória a Deus. Não queremos ser tentados, não queremos ser postos à prova, não, nós não queremos. Mas a nossa fé, ela passa pelo fogo para ser purificada. Glória a Deus. E ser Aleluia. refinada. O próprio Cristo já tinha alertado sobre as tribulações. Por isso o apóstolo Pedro diz: vocês nem devem estranhar tudo que vocês passam, porque tudo isso um dia Jesus disse que sofreriam. É como se Ele dissesse: o que eu estou vos ensinando é que do Senhor um dia eu recebi. Não é na noite que fui traído, mas é na noite que fui perseguido. E Pedro diz: regozijai-vos por seres participantes das tribulações de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também vai dizer algo semelhante em outra epístola dele, se eu não me engano, em Efésios. Mas quando Pedro e quando Paulo diz que seremos participantes das aflições de Cristo, não quer dizer que a nossa tribulação vai completar a obra redentora de Cristo na cruz. Não quer dizer que nós temos que fazer algo a mais para receber a salvação. Não. Porque a obra de Cristo é completa por Ele, não por nós. Mas quando Pedro diz: vocês vão completar as aflições de Cristo, aleluia. Lembram-se das palavras de Jesus. Diante da multidão, Ele olhou e disse: vocês querem me seguir? Se querem, tome a sua cruz e venha após mim. Negue-se a si mesmo e venha. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Quando a Bíblia diz seremos participantes das aflições de Cristo, quer dizer que somos discípulos do Senhor, vindo após Ele, carregando a nossa cruz. Não despreze a sua cruz. A sua cruz diz que você está seguindo alguém. Esse alguém é o Deus que habita no mais alto e sublime trono, mas também habita com aquele de coração humilde e contrito. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem noção de que você era inimigo e
os seus mandamentos, eu e o Pai vieremos e vamos morar e fazer morada nele. Glória a Deus. Nos identificamos com Cristo na sua morte, Colossenses capítulo 3. Nos identificamos com Cristo na sua ressurreição e nos identificamos com Cristo também nas provações. Glória a Jesus. Por fim, a experiência gera a paciência. Oh Jesus, aleluia, oh glória. Aliás, a esperança. E essa esperança não nos envergonha. Primeiro, tribulação. Segundo, paciência. Terceiro, prova, experiência. E quarto, esperança. Mediante a tribulação, você vai olhar para os altos céus e dizer: Senhor, estou sofrendo, estou chorando, estou quase morrendo, mas se morrer eu tenho a certeza e a esperança de que estarei com o Senhor no céu. Na tribulação você olha e diz: está tudo perdido, mas se eu tenho o Senhor ao meu lado, a causa está ganha. Diante da tribulação você vai dizer: está perdido, mas você serve a um Deus que é o Deus e comandante de guerra, e Ele não se dá por perdido. Deus não nos deixa nos envergonhar, porque a nossa esperança está nele. Mas quando Paulo diz que Deus não nos deixa envergonhar, não quer dizer que na rua seremos humilhados, não quer dizer que na nossa casa seremos humilhados, não quer dizer que na faculdade não seremos humilhados, não quer dizer que no trabalho não seremos humilhados. Nós não nos envergonhamos, porque a nossa esperança é na certeza que Jesus pode preparar lugar para a igreja e voltará para buscar ela. Aleluia! Oh glória. Porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra quando você estava lá fora? Existia um vazio no seu coração. Lembra que você tentava preencher ele com as coisas do mundo? Lembra que você tentava preencher ele satisfazendo o seu ego? E era impossível satisfazê-lo, porque no outro dia tinha que repetir a dose. Aquele vazio que existia no seu coração agora está sendo preenchido, não para as coisas lá de fora, mas pelo amor do Pai, dado e ortogado pelo Espírito Santo que habita em você. Aleluia. Você lá fora estava vazio, mas agora você está cheio do amor do Pai. Você andava sem esperança, mas agora você pode olhar para Satanás quando ele te tentar e dizer: vê, o deserto em que tu estás não tem água, não tem sombra, não tem onde se deitar porque é muito quente. Mas vem cá, porque aqui eu tenho tudo o que tu queres. Você vai olhar para ele e dizer: sarreda-te daqui, porque logo vejo o meu Senhor. Ele é o meu pastor e ele me faz deitar em verdes pastos. Bendito Deus. Tribulação, paciência, esperança. Aleluia. Todos juntos num só, para moldar o seu caráter segundo o caráter de Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque para entrar no céu não é segundo o caráter do mundo. Se você quer entrar no céu, você tem que entrar segundo o caráter daquele que abriu o caminho da humanidade até o Pai. Glória a Deus. Se você quer chegar no céu, vai ter que tomar a cruz, assim como aquele que tomou e disse: eu era o verbo, mas me fiz carne para salvar vocês. Glória a Deus. No versículo 6, Paulo diz: porque estando ainda sem força, Cristo padeceu por nós. Glória a Jesus.
sacrifício de Jesus, nada tens para oferecer ao Senhor, mas Ele, no seu amor, porque amei o mundo de tal maneira, não vou deixá-los padecer, não vou deixá-los ser condenados sem antes mover alguma coisa. Eu vou mandar aquele que é fiel, está ao meu lado, existe eternamente comigo. Ele vai em semelhança dos homens, vai ser reconhecido em figura humana. Ele vai ser obediente até a morte, morte de cruz. De modo que eu o exaltarei e lhe darei o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e todos digam que Ele é Senhor. Aleluia! É olhar diante das tribulações, das perseguições, como Estevão. Estevão foi separado para servir as mesas, mas era homem cheio, era pregador. A sua mensagem chegou aos ouvidos dos judeus, que logo enciumados, incrédulos, foram julgar Estevão. E quando o crente é julgado, quando o crente é provado, ele não se justifica com ações humanas, ele se justifica com a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele não usou filosofias, não usou provérbios, ele usou as santas escrituras. Estevão dá aquele discurso, porque mediante as escrituras, os erros que estão na escuridão são postos à luz. Não puderam resistir e mataram Estevão. Mas antes de matá-lo, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, era cheio do mundo, era cheio de pecado, era cheio de transgressão, mas naquele momento ele era um crente salvo e cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão olha para os céus e vê a destra de Deus assentado Jesus Cristo Nazareno. Paulo vai dizer aos Colossenses: olhai para as coisas de cima, olhai como Estevão para as coisas de cima, porque é lá que o nosso Senhor está, à destra de Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus. Paulo vai dizer, versículos 7 e 8, que dificilmente alguém morreria por um homem justo, ou dificilmente alguém ousaria morrer por um homem bom. Agora imagine morrer com bilhões de pessoas pecadoras, injustas, com obras de justiça que são como trapos imundos, milhares de pessoas que um dia blasfemaram, zombaram, escarneceram do nome do Senhor, e Ele vir resgatar essa humanidade para Ele. Ele não somente veio dos céus para sacrificar a sua vida em prol da igreja, em prol de satisfazer a ira de Deus sobre nós, que éramos pecadores na sua mão, mas Ele veio e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e quando Ele ressuscitou, aleluia, nós também ressuscitamos das nossas catatumbas espirituais. Éramos inimigos, mas Ele agora, no dia, quando Ele voltar, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Dificilmente alguém daria a sua vida por um homem justo, mas Jesus deu a vida por cada um de nós, sendo ainda injusto. Oh, Jesus fiel! Aleluia, Pai! No versículo 9, Paulo vai dizer que somos justificados pelo sangue de Jesus. E eu pergunto à igreja: é por obra de homens? Não. A justificação em momento algum tem meritocracia humana. A salvação em momento nenhum, aleluia, vai dizer foi o homem que fez. A salvação e a justificação andam abraçadas lado a lado, mas é pela obra de Jesus Cristo. Glória a Deus! E aí Paulo vai dizer: pelo seu sangue somos justificados. E ele vai trazer algo que nos conforta, porque se pelo seu sangue fomos justificados, também seremos salvos da ira vindoura. Glória a Deus! E não só isso, Paulo
sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Primeiro ponto diz: justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, seremos salvos da sua ira, e com certeza pela sua vinda, pela sua vida fomos reconciliados, e pela sua vida seremos salvos. Seremos salvos de quê? De um mundo que vai ser destruído. Seremos salvos de um inferno aonde ninguém mais terá acesso à presença de Deus. De um inferno que será impossível voltar para trás, pois já será tarde demais para se arrepender. De um inferno que é impossível o homem se libertar. Por isso, enquanto é hoje, devem buscar a Jesus Cristo enquanto se pode achar. E quem já achou, João? Quem já achou? Quem está de pé? Cuidado para que não caia. Mas se cair, tenha paciência, porque Jesus é nosso advogado fiel. Eu disse: não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel junto a Deus. Jesus intercede por você. Deus perdoa você. Não continue no pecado. Jesus sempre disse para quem perdoava: vá, mas não pequeis mais. A ordem é essa: vá e não pequeis mais, mas vá e santifique-se mais, porque você é salvo pela minha vida, e o meu Pai não tolera quem não é santo. Glória a Deus. Por fim, e não somente isto, mas também nos alegramos, nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Glória a Jesus. E aqui eu gostaria de dizer algo. Da primeira vez que preguei esse sermão foi no dia que meu tio faleceu. E comecei a meditar em algo que dizia ser o certificado de óbito dele. No certificado de óbito consta a hora em que a pessoa morre e a causa da morte. No meu e no seu caso, no nosso certificado de óbito, constava que fomos mortos desde o nosso nascimento. Davi diz: fui concebido em pecado. E dizia a causa da nossa morte, a chaga do pecado. Mas Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. O que antes era atestado de óbito contra você e contra mim, Jesus agora transformou em quê? Ele pegou, rasgou, obliterou e disse: agora são vivos pelo meu sangue. Antes eram inimigos, agora são filhos, porque são reconciliados através da minha obra. Oh, Jesus fiel, aleluia. Aqui, encerro este sermão pedindo que nosso Deus, no meio das tribulações, seja sua esperança.